Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, nesse nosso instante de estudo, aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8 da Emancipação da Alma, e a gente estava tratando na última sessão sobre a dupla vista, tema do qual a gente continua hoje. Então, lembrando que a dupla vista aqui, como tema colocado no Livro dos Espíritos, refere-se à segunda visão, ou seja, a primeira visão é aquela que o corpo físico tem, quer dizer, aquela que nós conseguimos obter através dos órgãos sensoriais, do olho, né? E a segunda visão, então, é aquela que é a visão do espírito, que é muito mais distante, muito mais dilatada, que não está limitada a um órgão sensorial, quer dizer, o espírito não tem um órgão olho, ele enxerga por todo o perispírito, por todo a sua formação. Então é desse aspecto que ele comenta quando ele fala da dupla vista aqui. Então, a gente continuando então, estamos numa pergunta número 454 do Livro dos Espíritos. E a pergunta diz assim: poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? E a resposta é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sobre o véu da matéria. Explica um pouco mais de detalhe aquela questão que a gente acabou de colocar. Como o espírito tem uma captação diferente da captação física, ou seja, não está limitado no grau de frequências que o olho humano consegue enxergar e por causa disso conseguir captar, o espírito enxerga como um todo, ele tem uma percepção mais dilatada e ela vai ser tanto mais dilatada quanto for maior a sua capacidade, a mediunidade natural que ele tem adquirido, né? Ou nos casos onde a gente está falando de seres que estão encarnados em vigília, se tratando, por exemplo, de uma mediunidade de prova, o quanto mais é apurada essa mediunidade específica para aquele médium, para aquela pessoa. Então, uma pessoa que tem uma capacidade, uma mediunidade de prova, de evidência, terá um maior nível de captação, de percepção, do que uma pessoa que, embora conseguindo perceber certas nuances não físicas, tem, né? E a questão que se coloca que a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sobre o véu da matéria, quer dizer, deslocado da matéria, a percepção do espírito, que não limitado à matéria, consegue enxergar muito mais frequências no âmbito muito maior. Dali, então, os vários tipos de fenômenos de evidência que a gente tem comentado. Item A da pergunta 454. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Quer dizer, pode dar a faculdade de adiantar ou de prever, de previsão, né? De adivinhar sobre as coisas que irão acontecer? E a resposta, pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que um mesmo indivíduo exista em todos os graus, ou em alguns somente. Quando a gente comentou sobre os vários tipos de evidência, a gente falou da evidência local, que é aquela que consegue perceber no ambiente, aqui e agora, coisas não físicas, não materiais. A gente falou da capacidade de percepção à distância, e aí a gente falou da formação de um túnel, e através desse túnel conseguir localizar ou ter a evidência nesse momento, mas não nessa localidade, em uma outra localidade na qual está se projetando o pensamento. E também falou da capacidade da evidência de conseguir enxergar tanto o passado quanto fazer previsão do futuro, no sentido de que enxergar o passado, aquilo está registrado, são os registros acásicos. No futuro, como o futuro ainda não está escrito, mas ele começa a ser projetado por tudo aquilo que foi feito até agora, aquele médium que tem a capacidade de evidência de futuro consegue
ter uma certa previsão com base em todo o histórico que foi obtido, que foi lido. E aí a capacidade vai também na possibilidade até onde você consegue enxergar. Um exemplo que eu sempre coloco é quando a gente, por exemplo, joga uma pedra no meio de um lago. Essa pedra, quando bate na água no lago, forma ondas que vão se distanciando do centro. Quanto maior a capacidade de evidência, maior essa capacidade de percepção de ondas. As ondas são mais ampliadas, como se fosse, em física isso chama múltiplos de onda. É como se a gente pegasse frequências e múltiplos dessa frequência e fosse colocando no espaço-tempo. Então o médium consegue perceber ou ter presciência, né? Ele consegue antecipar algumas coisas que estão para acontecer, baseado logicamente em todo o histórico que se tem até aqui. A gente fala de prever, mas não, de fato, não é enxergar o futuro, porque, como a gente já disse, se o futuro já estivesse todo escrito, isso chama-se destino, né? Se o destino estivesse todo estabelecido, não existiria livre-arbítrio, já que não adianta o que você faz, ou que decisões que você toma, ou que você modifica na tua vida, que o futuro seria sempre o mesmo, porque ele já está escrito antecipadamente. Então é sempre uma maneira de antever com base na história que existe até agora, que não quer dizer que a partir de agora você pode mudar a história. Continuando, a gente encerra esse tema da dupla vista e tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, é um item que não é uma pergunta, mas está com o número de 455. Como ele é bastante extenso, a gente vai fatiar para poder fazer um entendimento. Então diz assim: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, ou seja, é uma característica normal do ser humano enquanto encarnado. Quando a gente dorme, o sonambulismo acontece, que é o deslocamento do espírito da matéria, com que a matéria continue descansando e o espírito ganha mobilidade, possibilidade de se movimentar. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocadas artificialmente pela ação de um agente magnético. A gente também comentou que em determinadas situações esse deslocamento pode ser provocado através de, por exemplo, a aplicação de um passe magnético. É quando acontece, por exemplo, nos casos onde o deslocamento da mediunidade se dá através de um passe magnético que é aplicado, o médium permanece ali em transe sonambúlico, ou seja, estado de quase sono ou pré-sono, e o espírito ganha mobilidade e pode se deslocar, então, para fazer outros trabalhos, outras atividades. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que é um provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Ou seja, se ninguém questiona o fato do sonambulismo enquanto você dorme, esse deslocamento ser natural, já que tem certos fenômenos que acontecem, como por exemplo o sono, o sonho, né? Por que então é tão estranho se pensar que pode ser provocado o sonambulismo magnético, quando a gente faz que a pessoa entre em transe através de um reforço magnético que é aplicado na pessoa? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatães o exploram, dizem. Razão a mais para não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Aqui se fala especificamente dos casos onde esse deslocamento pode ser provocado por agentes não tão bem intencionados, que então os charlatões usam essa característica. Agora, se os charlatões usam porque é uma característica do próprio corpo, do próprio espírito, a gente pode também utilizar de maneira boa e para poder fazer coisas mais construtivas, mais interessantes.
se a ciência avança e consegue explicar de que maneira que essas questões acontecem, qual é o domínio que se tem sobre a situação, tanto maior nós podemos fazer melhor uso dessas características também. Enquanto isso não se verifica, o fato da ciência avançar, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhar terreno, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, na qual penetra por uma imensidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Nós estamos falando de um tempo onde esses fenômenos começavam a acontecer, vale lembrar que nós estamos falando aqui de 1850, né? No tempo da coleta das informações, é o que a ciência conhecia. Hoje isso em certos aspectos já avançou, a ciência já tem isso um pouco mais controlado e um pouco mais entendido. Quando lá estiver totalmente, ou seja, o avanço, né, o conhecimento, terão de aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se demonstra a descoberta, ou seja, essa capacidade mais ampliada que se consegue através do sonambulismo denota uma certa quebra da limitação que existe no físico, ou seja, no ser encarnado, no ser em vigília. Por isso que é mais fácil acessar pensamentos quando em transe sonambúlico. A psicologia já avança bastante mais nesses aspectos, estuda e já utiliza certos fenômenos nos dias de hoje. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê e a vontade do experimentador como os olhos. Aquele que está sendo induzido a enxergar por conta do manipulador, daquele que está provocando o transe sonambúlico, já que fica difícil para a ciência conseguir enxergar, que você consegue enxergar com os olhos fechados, já que em transe sonambúlico normalmente você está em estado de sono. Então você está com os olhos fechados, como é que você pode estar enxergando com os olhos fechados? Isso é inconcebível para algumas áreas da ciência. E a gente já comentou aqui sobre as possibilidades, e por exemplo uma escola indiana que mesmo nos dias de hoje faz desenvolvimento de pessoas, e principalmente e mais comumente em crianças, para conseguir enxergar com os olhos fechados, o que significa que o enxergar não está limitado ao corpo físico, já que o olho está completamente fechado, mas sim numa percepção extrafísica. Se é extrafísica, existe alguma coisa além do físico. E se existe alguma coisa além do físico, é essa coisa além do físico que consegue manter contato com o ambiente e enxergar, por exemplo, possibilitando leituras como a gente viu na reportagem. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma coisa única se originam a clarividência do sonambúlico magnético e do sonambúlico natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros, senão os assinados à própria alma. Como a gente estava dizendo, quando a gente fala de que essas capacidades não estão limitadas no corpo físico, mas sim no corpo incorpóreo, ou seja, naquilo que não é matéria, já que os olhos estão fechados e vedados, né? A alma está percebendo, e é uma das maneiras que a gente constata, por exemplo, para quem não acredita, a evidência de que existe algum outro mecanismo, existe algum outro meio que continua enxergando, que continua tendo possibilidade de intercâmbio com o mundo, que não o corpo físico, que nesse momento então está em estado de sono, está dormindo, está com os olhos fechados. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso da divisão de distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. A gente já disse, visão
capacidade de vidência à distância colocado através de um túnel, como se estivesse olhando através de um telescópio, e não onde está o corpo físico. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque a sua alma em realidade está lá. Uma das questões que a gente tratou até agora é a possibilidade da mobilidade do espírito. Então, se em transe sonambúlico o ser pode se movimentar, deixando aqui na localidade o seu corpo físico, ele pode não só enxergar a distância, mantendo o seu próprio perispírito aqui do lado, o seu espírito aqui do lado, como ele pode eventualmente, através da mobilidade, se deslocar até essa outra região e enxergar lá. Então ele poderia, se a gente classificá-lo mais tecnicamente, ele poderia ter uma vidência local aqui, e poderia, com o deslocamento do espírito, ter uma vidência local nesse outro local que ele foi, já que o espírito dele está lá. Não o corpo físico, mas o espírito está lá. Então continua sendo uma capacidade de vidência local, diferente daquela que a gente comentou, do espírito estar aqui nesse ambiente e enxergar a distância através como se estivesse enxergando por um telescópio. São dois fenômenos levemente diferentes que podem ter o mesmo resultado, né? Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga é que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Ele está querendo comentar aqui dos aspectos onde o ser que se está deslocado, o espírito que se deslocou da matéria, vai executar uma determinada atividade e, ao retornar, pode trazer consigo uma certa sensação de cansaço ou de esgotamento, porque as suas energias foram dispensadas eventualmente num trabalho que ele está executando, né? É como, trazendo para o sonambulismo natural, é como quando a gente dorme e acorda cansado porque percebe que não descansou corretamente à noite. Talvez o nosso espírito esteja muito envolvido em outras atividades, embora não sejam atividades. O cansaço não se demonstra na matéria, não são os músculos que estão cansados, mas sim a consciência que está cansada. E essa consciência cansada pode trazer uma sensação de cansaço que não é um cansaço muscular, já que o corpo físico continua aqui relaxado. Agora, a depender também, como a gente já viu, do tipo de ligação e de consciência que esse ser tem, o corpo físico pode responder a certos eventos que o espírito está passando. Então, o corpo pode se movimentar ou manter-se tenso aqui pela ligação que ele tem, porque o espírito está passando por um momento de tensão, passando por um medo, por exemplo, o que faz com que o corpo possa se manifestar cansado ou possa sentir tenso no retorno, no acordar. Mas não é necessariamente que isso aconteça, há de depender do tipo do ser que está deslocado e como é que é essa relação e para onde se foi, né? A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar um órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Como a gente disse, o espírito não enxerga através de um órgão físico, mas ele enxerga como um todo. Ele percebe porque percebe, né? Porque é uma captação inteira e não limitada num órgão físico. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que é maior a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Em algum momento, a gente disse também que um dos pontos, como é a consciência que percebe, porque o espírito em consciência está percebendo, em algum outro localidade para a qual ele foi, a ligação através do cordão fluídico que mantém o corpo físico ligado, essa parte que é a parte que está mais ligada com o espírito é a glândula pineal, que está no nosso centro mental. E aí, por causa disso, é que pode ter essa percepção de que é a mente que está mais próxima da ligação com o espírito, muito menos do que, por exemplo, o dedão do pé, né? Embora todo o espírito esteja conectado, ligado, o perispírito ligado no corpo físico,
a mente é que tem mais proximidade com o espírito por conta de uma ligação mais íntima, né? O poder da lucidez sonambúlica não é limitado. O espírito mesmo, quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado. A gente também já disse aqui. Há de definir ou determinar o grau de evolução que aquele espírito alcançou. Um ser que é mais jovem, vamos dizer assim, espiritualmente falando, que não tem tanto aprendizado acontecido em tantas vidas e experiências acumuladas, com certeza terá uma menor capacidade de percepção dos fatos à sua volta do que um ser já mais antigo, que já tenha mais experiências e que tenha, através das múltiplas existências, adquirido e desenvolvido habilidades espirituais maiores. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria e cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. Como a gente disse, a limitação do quanto se consegue enxergar é a limitação dada ao espírito pelo grau de adiantamento que ele tem. Não é todo sonambúlico ou todo ser que está em estado sonambúlico e consegue enxergar completamente tudo e ver todas as situações. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade ou de experimentação. No caso do desprendimento em que se fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O pensamento ele não está restrito e não está limitado no cérebro físico. O pensamento passa pelo cérebro físico, mas quem guarda e quem pensa é a consciência, é o ser consciente, é o espírito consciente. Então, esse estabelecimento da consciência se dá, inclusive, no pensamento telepático, que duas pessoas encarnadas em vigília podem ter. Duas pessoas encarnadas vivendo no mesmo ambiente podem telepaticamente se comunicar, a depender do grau de intimidade que elas tiverem e da capacidade do treino e do desenvolvimento que cada um deles tenha, mas a gente se comunica só que às vezes com o olhar, só com a maneira de se portar, você fala, entendi, já sei, tá bom. Isso, se não é uma comunicação física, é uma comunicação incorpórea. E se é incorpórea, está no ser, está na consciência, está no espírito. Se está no espírito, é um espírito comunicando com outro espírito encarnado ou desencarnado. Somos espíritos antes de sermos corpos encarnados. Então, a comunicação se dá entre espíritos, né? O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que torna eminentemente impressionável o sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Esta também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que por assim dizer se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo e simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão não na sensitiva. Ou seja, o que ele está querendo colocar aqui, isso também é bem normal. Assim, os trabalhos mediúnicos acontecem em um ambiente controlado, um ambiente preparado para essa finalidade, onde normalmente não se são considerados curiosos, não se permite curiosos ou seres que estejam lá com outra finalidade que não seja de realmente ajudar. O agrupamento que está na prática da mediunidade tem, mesmo as pessoas que estão na assistência, tem um papel muito importante, que é justamente gerar esse ambiente de calma e tranquilidade e de energia favorável para que a mediunidade se manifeste. Quando existem pessoas mal intencionadas ou que querem, por exemplo, fazer uma comprovação de que aquilo é uma farsa, estão no desejo iminente de pegar qualquer situação que está acontecendo para provar que aquilo não é verdade, que aquilo é uma farsa, que aquilo é fanatismo, né? Esse sentimento atrapalha o desenvolvimento da mediunidade
e pode fazer com que o ser perceba muito menos, que a mediunidade se ocorra de uma maneira muito menos natural, muito menos fluídica, já que existe um empecilho, existe uma força não material que está dificultando ali o desenvolvimento do trabalho. Por isso, então, esses cuidados que são colocados, e por isso muitas vezes serve até de argumento para aqueles que não acreditam, dizendo que se fosse verdade mesmo, faria em qualquer ambiente, em qualquer situação. A influência energética é muito poderosa, da mesma maneira que ela é poderosa para o bem e pode ser utilizada nos processos de cura, também pode ser utilizada, e a gente sabe a força que o pensamento tem, nos processos de prejuízo. Um pensamento mal colocado, um pensamento de vingança, de ódio, de rancor, causa no ser que é objeto desse pensamento uma vibração malévola, uma vibração que não é boa, que não é saudável e que tende a provocar efeitos, inclusive físicos, efeitos que acabam sendo somatizados. Então, daí o grau da importância que tem a qualidade do pensamento. É normal e natural que se queira, para que os trabalhos mediúnicos aconteçam, que sejam feitos em um ambiente controlado, onde existam pensamentos mais favoráveis, pensamentos que sejam mais agradáveis, que sejam mais calmos, mais tranquilos, para que o trabalho possa acontecer de maneira plena e natural. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que se representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. A gente está dizendo aqui de que um espírito em estado sonambúlico ao lado do seu corpo pode enxergar o seu próprio corpo, já que o espírito enxerga e ele percebe uma outra entidade física ao seu lado, mas consegue perceber também o íntimo relacionamento em relação àquele ser que está ali. Um exemplo disso são nos relatos, que eu também já comentei aqui, dos eventos de quase morte, por exemplo, onde pessoas que passaram por um estado de quase morte, não desligamento completo, mas um processo de quase morte, muitas vezes se veem na cama ou se veem sendo atendidos por outras pessoas, se veem o seu corpo e têm consciência de que aquele é o seu corpo, que sou eu que estou ali, como é que eu posso estar ali e estar aqui? Quanto mais consciência tem o ser, informação ele tem a respeito disso, mais tranquilo e natural para ser lógico que eu estou lá, eu estou desdobrado, eu estou aqui ao lado, né? E por causa disso o sonâmbulo pode então se manifestar desse jeito e ter essa percepção, né? Eventualmente até traduzir essa percepção se houver alguém que consiga captar. Se tiver só pessoas que não têm mediunidade, ninguém vai conseguir perceber, só ele mesmo vai perceber aquela situação, né? Nem sempre o sonambúlico se apercebe de tal situação e esta dualidade faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual e ora é esse que fala àquele. Como existe uma ligação do ser que está em estado sonambúlico e do corpo físico, o corpo físico pode, por conta dessa ligação, contar e ser o meio através do qual as outras pessoas conseguem perceber. Então eu falo assim, estou me vendo sentado na cadeira. Quer dizer, você está sentado na cadeira, como é que você está se vendo? Não, é porque agora quem está falando é o espírito que está ao lado, desdobrado, falando, estou me vendo sentado na cadeira e ainda assim consigo me perceber com mobilidade aqui. E estou vendo outros amigos espirituais que estão aqui próximos de nós, participando do trabalho, por exemplo. Essa é uma capacidade, um relato que é feito. Nesse caso, a gente poderia dizer que é quase como se fosse, não é porque é o próprio ser, mas é um processo similar ao que acontece na psicofonia, na incorporação parcial, onde a entidade comunicante se utiliza do corpo físico para se manifestar através das cordas vocais, com que as outras pessoas tomem consciência da mensagem que está sendo passada. Nessa situação só não é incorporação, porque é o próprio ser que está dizendo. Mas o mecanismo através do qual essa comunicação acontece é o mesmo, ou seja, é a influência do perispírito, do espírito, para aquele ser que está ali, para aquele corpo que está ali, para fazer com que a matéria se manifeste. Porque se não houver vibração das cordas vocais que impressionam o ar, nós não conseguiríamos perceber, porque o nosso ouvido só capta um certo grupo de frequências. Então, para que
a audiência, para que as pessoas possam perceber, é necessário então que a garganta emita os sons, que as cordas vocais vibrem e através da garganta o som saia para que as outras pessoas percebam. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Como a gente disse, a razão de a gente ter várias existências é permitir que a cada existência a gente vá ganhando cada vez mais conhecimentos, se tornando cada vez melhor. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como um espírito. Não teria sentido a gente esquecer tudo quando encarna, porque a gente esquece parcialmente. Eu não sei o que eu fui na vida passada, a maioria das pessoas também não sabe. Agora, quando a gente retorna à vida espiritual, como já falado em outros capítulos anteriores, essa memória retorna, para que o ser tenha consciência dos avanços já acontecidos, inclusive em comparação com aquilo que não aconteceu. Quais eram os avanços que deveriam ter sido conseguidos nessa existência e, por exemplo, não se alcançou ainda. Mas não perde todo o benefício do conhecimento que já adquiriu. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas crenças aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir em relação aos conhecimentos que porventura revele em estado de lucidez. Ou seja, o próprio ser que não teve muita possibilidade, por exemplo, de instrução nessa existência, mas que foi em existências passadas bastante instruído, conhecedor de algum assunto com bastante profundidade. Nessa existência vem limitado, sem a possibilidade de sem o acesso à informação, porque ele precisa passar por experiências das quais aquele conhecimento que ele já tinha pode ser prejudicial. Por isso, muitas vezes, o contato é com a ignorância, com o fato de não ter tido possibilidade de esclarecimento material aqui, em matéria. Mas, uma vez deslocado, pode resgatar os conhecimentos que ele já tinha em existências anteriores, de maneira que ele possa fazer um juízo melhor, um discurso melhor, demonstrando conhecimentos que aquele ser, então, enquanto em vigília, não tem, né? Isso pode ser feito por ele próprio, ou pode ser feito quando nessa situação de sonambulismo que a gente está dizendo. Isso justifica porque que algumas vezes a gente considera o animismo, por exemplo. O animismo nas comunicações mediúnicas é quando a comunicação que acontece, ela não acontece vinda de um ser externo, mas do próprio ser, né? É o próprio médium, o espírito do médium que está se comunicando. E que, em determinado momento no passado, existia uma certa consideração que isso não era desejável, já que era o próprio espírito que estava se comunicando e não algum outro ser que poderia estar passando uma mensagem. Então é como se você estivesse ocupando o lugar de alguma outra entidade que quisesse estar passando uma mensagem, né? Nos dias de hoje, a gente sabe que, independente de onde vem a mensagem, que também é um espírito se comunicando, o que é preciso, mais do que qualquer coisa, é olhar o teor da mensagem. O que aquela mensagem traz de benefício, que ela traz de bom, se ela te leva, se ela te instrui, se ela te auxilia no entendimento mais correto das coisas, se ela te dá uma boa orientação, ou se ela te leva a você desenvolver sentimentos que não são muito virtudes, ao rancor, ao ódio, a vingança, né? Então, muito mais importante de onde é a origem da mensagem é a qualidade da mensagem que está sendo passada, né? Então, um ser pode, numa situação que a gente está dizendo, então, num trabalho mediúnico, colocado em transe sonambúlico, normalmente o médium afasta-se temporariamente para que a mensagem possa acontecer por uma entidade que está querendo se manifestar naquele grupamento. Isso pode acontecer e o médium, com mais, a depender do grau de consciência que ele tem da sua mediunidade, a gente classifica os médiuns como consciente, inconsciente, semiconsciente, ele pode não saber o que está acontecendo, simplesmente estar deslocado de maneira que a entidade possa se manifestar através dele, pode acompanhar o que está sendo passado de mensagem, de maneira que ele possa eventualmente até interferir,
porque ele pode interferir, inclusive filtrando o que a entidade pode dizer, fala assim, opa, palavrão você não vai falar não. Não quero que você fale palavrão. Então ele consegue limitar a mensagem que está sendo passada de maneira a orientar isso num estado de semiconsciente, porque se ele estiver inconsciente ele não tem domínio sobre isso, né? Ou num estado de consciência, quanto maior o grau de consciência, mais claro ele tem essa visão. Então ele pode ter, por exemplo, passar a comunicação porque ele está ouvindo alguém contando alguma coisa, então uma mediunidade de audiência, ele está ouvindo e transmite, transfere e fala assim, olha, ele está dizendo assim, 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 assado. Então é o espírito comunicante passando para o espírito do médium que se manifesta através do corpo, fazendo a manifestação sonora para que as outras pessoas possam enxergar, possam compartilhar, né? Seguindo, conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir na sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo ser alguma coisa ser o seu próprio corpo, necessariamente a sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata, ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sobre os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais se entra em comunicação sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Você falou no êxtase, a visita em mundos mais avançados pode fazer com que o ser não queira voltar, porque eu poderia voltar se eu estou num mundo melhor. Então, certos limites são garantidos para que a experiência continue e que ele possa aproveitar a experiência da visita, né? Cerca-o então resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhece, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue e tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias desse mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com sonâmbulos, mais ou menos perfeita pode ser a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Bom, segue mais por um bom trecho. É interessante a gente dar uma parada por aqui e tentar localizar um pouco esse assunto. A gente está falando da emancipação da alma, nós estamos falando nesse último espaço da sensação de êxtase. Logicamente, tudo depende, por lógica,
do quanto o espírito evoluiu, quanto de capacidade ele tem. Se você pegar uma criança e colocar num ambiente muito bonito, muito claro, ela pode, sem entender muito aquilo que está acontecendo, ficar simplesmente maravilhada e não ter lá muito proveito daquilo que ela está vendo. É como nós colocados num ambiente muito superior àquele que a gente tem. Dado o nosso grau de esclarecimento, a gente pode trazer mais rica ou menos rica essa experiência, na medida em que a gente pode só se maravilhar e não conseguir captar nada, ou pode, olhando um pouco mais, tirar mais proveito dessa experiência e trazer e fazer grandes modificações na vida. Porque o sujeito volta, depois do estado desse, considerando a vida de maneira diferente. É como nos casos, por exemplo, voltando ao estado de quase morte, que o ser muitas vezes visita paragens muito mais benéficas, muito melhores, e quando retorna para a vida corpórea, para continuar na sua existência aqui, vem com um pensamento completamente modificado, a maneira de enxergar a vida, porque percebe então que aquelas picuinhas, as coisas pequenas pelas quais a gente briga e luta por aqui, não fazem sentido nenhum, já que existe um mundo muito mais apurado, onde coisas muito mais importantes são colocadas. É nesse âmbito, nesse desenho, que a gente tem então esse estado de coisas aqui. Então a gente fica por aqui e retorna na próxima sessão. Até lá!